Muito obrigado, Marina, por você ter continuado conosco. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa as entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. E nós estamos também nas redes sociais. Você pode procurar por Religare, Conhecimento e Religião e deixar seus comentários para a nossa equipe. Marina, na semana passada, no programa anterior dessa série de 2 entrevistas, você falava de maneira mais geral sobre características do pentecostalismo, história do pentecostalismo brasileiro. Nesse programa, eu quero aproveitar ao máximo a sua participação aqui para a gente conversar sobre esse seu livro, aliás, fantástico. Parabéns pela sua pesquisa. Eu acho que ela realmente marca época. Né? Acho que assim, começar a estudar a Assembleia de Deus tem que ser pelo seu livro, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Né? Começar por Marina Correia. Assembleia de Deus, Ministérios, Carisma e Exercício de Poder, uma publicação da Fonte Editorial. Aliás, o trabalho que a Fonte Editorial tem feito também pelos estudos da religião é muito importante. Sobre Assembleias de Deus, você... Assim, o cartão de apresentação, como é que você apresenta como pesquisadora da Assembleia de Deus? O que são as Assembleias de Deus? Pois é, eu quero agradecer essa divulgação, esse trabalho. Realmente, professor, eu fico muito feliz de um reconhecimento desse trabalho, de você, dessa fala. Para mim é muito importante. Eu acredito para o professor João Décio, que foi meu orientador também no doutorado. Foi um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho de várias fases, mas um trabalho ininterrupto. Trabalhamos por longo tempo e o mestrado já me direcionava para as Assembleias de Deus no Brasil e não perdi a oportunidade. O João Décio, inclusive, faz a apresentação. Isso, né? É bem interessante. E eu vejo as Assembleias de Deus um grande objeto de pesquisa, porque o que acontece com o olhar do leigo sobre a Assembleia de Deus no Brasil? Ele fala a Assembleia de Deus no Brasil, como se diz a Congregação Cristã de Deus no Brasil. É uma igreja ali centrada, dentro de uma mesma linha. Lógico, a gente tem notícias de cisões, mas não significativas e nem tem o mesmo nome. Então, Congregação Cristã continua Congregação Cristã. As Assembleias de Deus mudam totalmente esse perfil. Quando eu chego a campo para pesquisar as Assembleias de Deus no Brasil, e eu já nem consigo mais falar a Assembleia de Deus no Brasil, eu também tinha essa fala de uma Assembleia de Deus, de uma denominação. Com as pesquisas eu percebo, e foi concluído, e não teve outro jeito, que nós temos centenas, milhares de Assembleias de Deus no Brasil. Então, são as Assembleias de Deus no Brasil. Então, não errei a minha pergunta, né? Não errou a sua pergunta. São as Assembleias de Deus. Não errou, não. Então, são Assembleias de Deus com vários perfis, modelos diferentes de trabalhos, igrejas autônomas, igrejas convencionadas, igrejas voltadas para membros em convenções estaduais, convenção nacional, e tem convenções autônomas para quem é de ministério autônomo. Então, é bem interessante, porque quando a Globo... foi no ano passado, diz assim, foi eleito o pastor-presidente da Assembleia de Deus no Brasil. Isso dá um arrepio, porque não é nada disso. De uma grande parte foi eleito, de uma grande parte das Assembleias de Deus no Brasil. Mas tem outras partes, que tem o Manuel Ferreira, por exemplo, que faz que é da Madureira, que é outra parte da Assembleia de Deus. Como é que elas se organizam? Então, qual que é essa grande parte? Então, tem a grande parte que é a CGADB, que é a Convenção... CGADB, que é o José Wellington, o pastor-presidente, que é José Wellington, que é o pastor-presidente da CGADB, que é a Convenção Geral... Convenção Geral. Das Assembleias de Deus no Brasil. Mas tem a Madureira, que também é outra grande parte
que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus de Madureira, que é com o Manuel Ferreira, inclusive os filhos dele também. Ele é o pastor-presidente vitalício, já é vitalício, é totalmente diferente da CGADB, que o pastor-presidente da CGADB ele precisa de eleição a cada 4 anos, ele precisa passar a concorrer, cargos, pastores-presidentes, e são perfis totalmente diferentes. Qual que é a grande diferença? Por exemplo, os ministérios filiados, dos pastores filiados à CGADB, os ministérios são autônomos. Como funciona? Ministérios estadual. Então, assim, eu tenho aqui uma grande igreja, um grande ministério em São Paulo, por exemplo. E eu vou filiando as igrejas. Eu vou filiando as igrejas que são congregações. Sei. As congregações estão ligadas a um ponto de pregação no bairro. Então, é muito comum passar pelo bairro e ver assim, Ministério Bom Retiro, Ministério Belém, Ministério Belenzinho. Significa que essa igreja ou esse ponto de pregação, ele está ligado a esse ministério. Ou seja, o pastor que nela frequenta, que toma conta, ele é um pastor associado a uma convenção, ao ministério, a uma convenção estadual e uma convenção nacional. Essa é a CGADB. E o ministério é autônomo. A CGADB não possui autonomia sobre o ministério estadual. Sei. Nem na convenção, mas ambos estão ligados. Já na Madureira é um perfil diferente, porque o pastor-presidente é vitalício. Ele é dono das igrejas, dos ministérios, tem o mesmo formato na organização. Mas o pastor é eleito para um ministério, para a igreja sede. Vamos mudar o nome para sair do ministério. Uma igreja sede de Madureira, ele pertence à convenção nacional, a CONAMAD, que tem um estatuto só. Que eu tive que estudar estatutos para entender. É uma organização bastante complexa. Você está falando de 2 grandes grupos. 2 grandes grupos. São os que existem. Diferentes. E tem os autônomos. Os autônomos não estão filiados nem à Madureira, nem à CGADB. Mas são Assembleias de Deus. Mas são Assembleias de Deus também. E trabalham no mesmo modelo. Então, no livro eu trouxe, inclusive, que esse modelo aproxima muito das franquias. Não que juridicamente seja isso, mas se você olhar um modelo de franquia, você tem um nome, que é um padrão, claro, né? E vou trazer uma rede com o mesmo nome, com a padronização, com a harmonia, com a filosofia de trabalho. Então, está nesse perfil. Isso garante também uma identidade Assembleia de Deus. Quer dizer, o nome Assembleia de Deus seja forte. Exato. E, inclusive, se mantém como o grupo pentecostal mais numeroso. 12 milhões de adeptos, né? Adeptos hoje no censo de 2010. Então, inclusive, o censo teve dificuldade para isso. Qual igreja? Eu sou Assembleia de Deus. Quer dizer, não tem essa divisão. Então, ou seja, quem olha de fora está diante de uma grande denominação, mas ela é fragmentada o tempo inteiro, ela passa por... Eu preciso chamar um intervalo, mas eu gostaria de deixar uma pergunta até para o telespectador permanecer nessa conversa. O que é a identidade da Assembleia de Deus, se a gente puder falar disso? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.